Eu não entendi qual que é o seu receio de gravar o que o senhor estava falando 2 minutos antes. É uma piada muito boa. É uma piada que não pode ir ao ar, Vocês né? perderam a Muito piada. boa. Muito boa. Tanto é que eu não entendi nada. mas Estamos tudo bem. aqui gravando sobre algo muito importante, Muito importante. que é a nossa viagem. Mas nós, nesse momento, não vamos Para fazer o- a propaganda ainda. A nossa viagem para o Egito Pro Egito. e para a Jordânia. A gente tende a falar só o Egito, mas é para Egito e Jordânia. Mas a gente faz a propaganda daqui a pouco, certo? A primeira coisa que nós vamos falar é sobre água. Água. Alga. Água. Você tem sede do quê? A gente vai fazer... Você tem fome de quê? Hoje ele tá tão musical. Tá, você né? tá bem musical hoje. gente não Porque quer só beber. a gente falou isso em até outro vídeo que nós gravamos hoje sobre a importância da água para animais terrestres. Para organismos terrestres, na verdade. Então a gente tem que lembrar que a vida provavelmente surgiu na água. A gente tem muitas evidências de que a vida surgiu na água. Grande É parte. porque existe a possibilidade dela ter surgido na argila, né? Tem Isso, aquela existe a coisa, possibilidade dela ter verdade. surgido Mas na o argila. mais provável que seja na água. É mais provável que seja na água, e grande parte dos organismos, sejam eles aquáticos ou terrestres, são feitos em sua maioria de água. Então, a relação da vida com a água, principalmente de forma líquida, é uma relação muito íntima, certo? Certo? Quando os organismos começam a dominar o ambiente terrestre, então a gente está falando das primeiras plantas saindo da água e dominando o ambiente terrestre, dos primeiros animais saindo da água e dominando o ambiente terrestre, a gente está falando de organismos que, em algum aspecto, tendem até ficar isolados do ambiente. Então a nossa pele isola a gente do ambiente. Pra a pele perder menos água. para perder menos água, mas isso não faz com que a gente fique independente da água. Então nós precisamos de água para sobreviver. E grande parte da vida no planeta, mesmo de organismos terrestres, vivem perto de corpos d'água em locais que têm umidade do ar relativamente alta, porque isso permite que chova e isso vai E se você pega hidratar os organismos. E se você pega aqueles organismos do deserto e tal, não sei o quê, eles só fazem as coisas que eles precisam fazer quando tem água. Quando tem... É perfeito. Quando chove, quando tem alguma chove. coisa. Fica em hibernação ou em torpor por anos, às vezes, até chover. Choveu, aí eles fazem alguma coisa. Aí eles fazem alguma coisa e até... Seleção natural, sua danada. E até aqueles que vivem em locais que são menos secos, porque a gente tá falando de... Mesmo em deserto, você vai ter uma variação de umidade. Sim. São organismos muito especializados em economizar água e em captar água das mais diferentes maneiras. Você tem insetos que têm antenas bem grandonas que servem para captar água do ambiente para esses bichos beberem, por exemplo. É muito legal ver essa seleção natural de tentar buscar o máximo de umidade possível, e tanto isso de hibernar no meio de um deserto durante o período maior de seca. Até peixe tá hibernando, né? Tem uns peixes que ficam no casulo e ficam muito verdade. tempo dentro, É. né, lá dentro da terra. Olha que criativa é a seleção natural, né? E As soluções surgindo. E por que eu estou falando disso? Porque a hora que a gente chega na nossa espécie, a história principalmente do desenvolvimento das sociedades, da vida em sociedade e das grandes sociedades está ligada a vários fatores. E dentre esses fatores a gente pode falar da nossa capacidade de plantar coisas, da nossa capacidade de caçar coisas, da nossa capacidade de criar coisas, e que isso está intimamente ligado à presença de água. Então a vida do ser humano, ela está muito entrelaçada a grandes corpos d'água. A evidência que a gente tem disso hoje é que as maiores cidades do mundo, ou a maioria das maiores cidades do mundo, a gente sempre tem exceção quando a gente fala de humanidade. Eu não vou falar de Dubai, por exemplo, que é no meio do deserto, mas daí é uma exceção a essa regra. Mas se a gente for pegar historicamente, são locais ligados a grandes rios. Então a gente pode falar do Brasil, por exemplo. A cidade de São Paulo é uma cidade que cresceu em cima de rios. A gente pode falar de Paris, é uma cidade que tem um rio gigante atravessando a cidade. A gente pode falar de Londres, que dentro do país, inclusive, se destaca por ter esses rios passando ali perto. Por quê? Porque a água é importante. A água é importante para dar água para a gente beber, água para plantar, água é importante para levar os dejetos embora. Então a gente tem uma relação muito íntima com dejetos. Lavar roupa. Água é importante para lavar roupa. A água é muito importante para transportar coisas. Então, numa época em que, por exemplo, você não tinha estradas ligando cidades, o que você tem é água, é o corpo de água, com cidades
espalhadas por esse corpo de água e você fazendo o transporte de mercadoria entre esses corpos de água. E isso que você está falando entra no processo, nos primeiros processos de sedentarização do ser humano. Perfeito. Se é para você parar de ser uma vida nômade e se fixar em algum lugar... E montar sua casa... Tem que ser num lugar que tenha água corrente e fácil, né? Tanto é que a sedentarização vem antes da agricultura. Primeiro você para viver num lugarzinho com água, e aí depois que você descobre, olha só, plantando a coisa lá, que faz todo sentido a agricultura ter surgido depois da sedentarização. Porque ninguém ficava parado muito tempo no mesmo lugar pra ficar vendo que quando você põe a semente no chão, ela nasce do mesmo... Olha só. Só depois que você para muito tempo no mesmo lugar é que você consegue ter tempo de acompanhar que... fulaninho não cuspiu a semente ali? Gente, mas nasceu a mesma coisa. Nasceu uma plantinha. Não, e a mesma planta. E vai nascer o mesmo frutinho. Gente, então quer dizer que se... Olha só, Rapaz! Eureka! E aí tá Deus lá, finalmente, caramba! Quantos anos eu tô esperando esse momento? Então, o pessoal chama de Mesolítico, que é esse período de começo de sedentarização que ainda não tem agricultura. Porque você tem o Paleolítico, Mesolítico e Neolítico. Neolítico já é a fase agrícola. Quando ele entendeu, ele tava comendo a melancia, entendeu, começou a nascer, aí... Mesolítico. Não. Aí é o Neolítico. O Mesolítico é quando eles pararam pra morar perto do rio, mas não sabia plantar ainda. Então, tipo, O que marca a virada é o Neolítico. E aí começa o Neolítico. Exato. Não, perfeito. Perfeito. Para o vídeo de agora. Para. Para quem? Você tá acompanhando Para agora. Para quem? Para tudo. Parabéns. Parabéns pra você que tá assistindo esse vídeo agora, né, Camilinha? Acompanhando aí os vídeos de viagem. Nossa jornada científica. Porque nesse momento você tá de parabéns que você ganhou uma oportunidade. Opa! De comprar os produtos da Insider Store, nossa patrocinadora. Na viagem, todo mundo usando com Insider desconto. Ali. Com desconto. A melhor forma de viajar é com a Insider. Você pode usar durante mais de um dia, não fica todo melado de suor. É verdade. E uma coisa que eu gosto é que as camisetas, apesar de serem tamanho monstro, no meu caso, elas ficam pequenininhas. Você consegue... Elas são muito, muito compactas. Isso é verdade. Elas verdade. Não Só vejo vantagens. Mas o melhor produto que eu usei da Insider na viagem foram as meias. A maior desvantagem que tem é quando a pessoa não compra. Exato. Nossa, que bonito, Ruas. E ainda não compra, não usando o nosso link. Não, agora, Emílio, pera. Você falou que a melhor... coisa que você usou da Insider foram as meias. As cuecas foram as... Já ia falar, não. O cueca primeiro, qualquer outro produto depois. Exato. Mas é que durante a viagem, uma coisa que incomoda muito é se a meia não tiver certa. Se a meia for inadequada, você vai caminhar, chega no final do dia, tá com o pé todo esfolado, todo machucado. Você não quer ficar esfolado, certo? E eu concordo, porque olha como é que são as coisas. Eu tinha só um par de meias da Insider na viagem. E uns 15 dias de Insider. Não foram 15 dias. Tudo tem limite nessa vida. Não, eu usei uns 3. Nem Deus, às vezes. Eu usei uns 3 dias que tá ok, vai. Tava frio pra caramba. Dá pra deixar dando uma respirada. Teve dias que a gente ficou no ônibus. Eu fiquei no quarto com ele. Não estava fedido. Não tá. Não estava fedido. Por quê? Porque era da Insider, é óbvio. Exatamente. É óbvio. Com toda certeza. Mas você queria ter mais. Eu queria ter mais. Tá bom. Então a gente pede pra próxima vez. Então já sabe, né? Pedimos. Vamos voltar à nossa programação normal. Continue assistindo o vídeo de viagem. E já sabe, né? Clica no link da Insider. Pois é. Clica aqui embaixo. Você não ajuda faça nós. Mercúrio ficar retrógrado na ajuda sua vida. nós pra nós ajudar os outros. Exatamente. E por que eu tô contando essa história da água e falando das cidades? Porque tem uma sociedade que é uma das sociedades, que foi uma das maiores potências da humanidade na época em que era uma potência, e que tem sua vida diretamente ligada e explicada pelo rio. A questão religiosa dessa sociedade está ligada ao rio. A questão da presença do líder dessa sociedade está ligada ao rio. A prosperidade dessa sociedade está ligada ao rio, que é o Egito. A China. A China também. Que é a Índia. A Índia também, mas especificamente talvez até a gente também tivesse. Talvez os nossos povos originários também tivessem suas grandes sociedades ligadas ao rio, mas que a gente tem hoje evidência de o rio ter esse papel, inclusive religioso, apesar de você ter em outros, talvez a sociedade egípcia seja a mais
relevante nesse sentido dessa união com o rio. Ou seja... É triste pra gente, né? Porque a gente sabe de algumas, a gente não se aprofunda tanto, mas a gente sabe de algumas das lendas que contam pra gente da lua, né? Do sol, e tudo ligado muito a corpos d'água, de plantas. E aí animais, tem várias coisas, mas é muito triste que a gente não é uma coisa que perdemos tudo. A gente estuda. Talvez a gente não tenha perdido, mas isso não é passado para a população brasileira toda. Sim, perfeito. E tanto que você tem aquele lance de que a astrologia no começo, né, além de envolver uma série de crenças e, enfim, misticismos e tal, também você tem, obviamente, o ciclo de estações do ano que passam com as constelações e que ajudava a saber, não, agora é para plantar, agora o rio vai encher, agora quando a constelação ali tá chegando no tal lugar é porque o rio daqui a pouco vai começar a esvaziar, vai começar a esfriar. Então, tipo, essa questão da observação, hoje em dia, morando em cidades, pelo menos, né, a gente que mora no ambiente urbano, né, vocês ainda moram no interior, mas tá dentro da faixa, a gente nem enxerga direito as estrelas para saber, né? Então é uma coisa muito diferente. A gente já alterou tanto o clima que a gente já nem sabe direito quando que vai ter chuva, não vai. E água é tão importante que acho que uma das primeiras coisas que a gente aprende, talvez em curso de sobrevivência na selva ou assistindo Largados e Pelados Você fez curso de sobrevivência na selva? Não, mas... Você já participou do Largados e Pelados? Já. Olha só. O link está aqui embaixo. Não é brincadeira. Não. Não deixa o link, não. Senão eu não quero que as pessoas vejam aqui. Coitadas das pessoas. Bom, primeiro se preocupa em ter água para beber. Mais até do que comida. Comida vai ser importante, mas o fundamental é não desidratar. Porque é muito rápido a gente desidratar e começar a ter complicações por falta d'água no corpo. Perfeito. E uma coisa que é legal, então, a gente tá falando do Egito, obviamente, porque é a nossa viagem. E uma coisa que é bem legal da gente entender é que a gente tá falando do Nilo. O Nilo é ou o primeiro ou o segundo maior rio do mundo. Por quê? Porque depende de como você vai medir. E aí você tem a disputa, daquelas disputas que talvez sejam inexplicáveis. Não, eu meço o Amazonas desse jeito, ele começa aqui, mas se eu mudar o fim do Amazonas para tal lugar, ele vai ficar um pouquinho maior e eu vou ganhar do Nilo. A partir daqui não chama Amazonas, então não pode contar. Então a mesma coisa é o Nilo, porque você tem o Nilo, aí o Nilo tem o Nilo azul, o Nilo branco, qual que você conta? Não, o Nilo é só a partir de Cartoon, é só a partir de hora que junta é o Nilo, antes é Nilo azul, então... Né? Como é que faz isso aí, né? Então é uma escolha, no final das contas, que você vai fazer. A BR-116 que vai mudando, passa no meio de São Paulo, passa no meio de tudo. E aí o pessoal fala, não, é a maior estrada do Brasil. E você fala, calma, pera, mas ela vai... E a hora que o Nilo chega no Mediterrâneo, ele ainda abre, né? Ele forma o delta do Nilo, que a gente já vai falar um pouquinho dele. Então, qual dos ramos que você vai considerar? Então, Amazonas é a mesma coisa, né? É cheio de ramificação. Tem o Solimões, o Solaranjas, o Sol não sei o quê. E vai ter um monte de rio que vai dar origem. O que você considera o quê? Que é uma disputa meio... E fora do Brasil tem outro nome. Que eu não me lembro agora, mas e aí você vai ficar nessa disputa, assim, mudou de nome, é o mesmo rio? Não é o mesmo rio? Então, assim, é uma disputa que não faz sentido. O que importa é que tanto o Amazonas quanto o Nilo são rios muito grandes e muito importantes para quem vive naqueles lugares e sempre foram, né? Não há discussão de que o Amazonas é o com maior vazão. Não, maior vazão, isso não tem disputa. Que você não vê o outro lado do rio. Você não vê o outro lado, tem lugares profundos, é água pra caramba, isso não tem comparação. Mas o Nilo, ele é muito importante, principalmente, e no começo da sociedade, por causa do delta do Nilo. E o delta do Nilo chama delta do Nilo porque ele forma um delta, ele forma um triângulo na ponta ali, que o rio ele se ramifica. Delta é o nome de uma letra grega. Isso, que é um triângulo, vamos dizer assim. Enfim. Até nisso tem pirâmide. Até nisso tem... E povo pra gostar de triângulo. Então você tem o delta do Nilo, que fica... O Nilo, ele vem... É que o Nilo ele vai subindo, né? Você tem o baixo... É que a gente vê o planeta com o norte pra cima. Se você inverter o planeta ao contrário, aí você resolve os problemas. Porque você tem o Baixo Egito... Aí o Nilo...
Aí o Nilo corre de cima pra baixo. De cima pra baixo, mas aí pelo menos o Alto Nilo fica no topo do mapa e o Baixo Nilo você na parte de baixo. Você tem o do Baixo mapa. Egito e o Alto Egito, e aí o Norte é tudo confuso, mas tudo bem, não tem problema. Pelo mapa mundi parece que é água do mar que entra no rio. Na verdade, ele tá subindo. subindo. Ele tá subindo. Mas é por quê? Porque ele nasce na região alta, por isso que é o Alto Nilo. E ele vai desaguar na região. A água desce pra baixo. Não sei se as pessoas sabem disso. Mas é isso. A água desce pra baixo. Ela não sobe. E o rio... A não ser que você seja o Shiryu. E o rio acaba no Mediterrâneo. Então ele tá vindo do centro da África, dos lagos que a gente falou no vídeo anterior. Se você quiser saber mais sobre esses lagos, clica no vídeo anterior que o Pirula explica a origem do Saara e a origem do Nilo. E aí a água vai subindo no mapa, só que vai descendo o rio, até você chegar lá no delta, que é aquela pontinha do nordeste da África, que é onde fica o Egito. O Cairo fica bem na pontinha do triângulo aqui, né? Nós chegamos aqui no Cairo, mas você tem essa área aqui da ponta. E por que essa área é muito importante do ponto de vista biológico e, consequentemente, de vida das pessoas que estão ali? Porque além de você ter o rio ali, ele alaga. Então, nas épocas das cheias, o Nilo ele sai da calha do rio e ele vai alagar as margens. Isso não acontece só ali. Isso vai acontecer em outras partes ao longo do Nilo mesmo. Quando ele fica um rio só, em outras partes também alaga. O que é comum em vários rios. Como é comum no Tietê. A história do rio Tietê aqui em São Paulo é que o Tietê é um rio que sempre alagou historicamente e a gente construiu uma cidade em volta, com um marginal em volta que não faz o menor fucking sentido porque ia alagar mesmo. Você retifica o rio, faz uma calha de cimento pra ele parar de alagar. E ainda assim ele alaga. Ele transborda. Aí você tem que ficar construindo piscinão. Você constrói piscinão, você cava o fundo do rio, pra resolver os problemas que você não precisaria ter se você não tivesse feito a marginal. Porque o rio alaga. Exato. Ele sempre alagou. Historicamente, ele alagou. Quer dizer, não poderia ter feito a marginal, mas mais. fazer a marginal quilômetros de... Bom, enfim. Então, o que acontece com o Nilo é que na época da cheia, ele alaga. E qual que é a vantagem dele alagar? A vantagem dele alagar é que grande parte da matéria orgânica e da água mesmo do rio vai sair do rio e vai para o solo. E a hora que o rio volta, esse solo alagado, cheio de matéria orgânica, ele é muito bom para plantar. Ele é muito fértil, bom, ele é muito fértil para produzir alimento. E em grande abundância. Em grande abundância, porque é uma área grande. O maior rio do planeta, né?Esse delta gigantesco. Exato. E é ali que você vai ter, e isso é uma outra coisa que a gente não aprendeu com o povo que viveu, que teve 5 mil anos de sociedade. Por quê? Porque ali no delta você tem cidades muito antigas, que foram construídas no topo do morro, onde não alaga. Você não vai construir cidade onde alaga. Onde alaga você planta, onde alaga você aproveita a parte fértil do solo. Onde não alaga você vai... E põe tua casa. Construir a sua casa, porque você sabe que vai alagar. E isso é uma outra característica bem legal dos egípcios, que como eles anotavam tudo, a gente tem documentos desse processo de alaga e seca. Alaga e seca. Eles conseguiam prever. Eles tinham o calendário que previa. Eles tinham um calendário de previsão. Então você conseguia preparar toda a burocracia do Egito para que quando secasse, todo mundo vai plantar, produzir grãos, aí vai colher tudo, quando alaga de novo, você está preparando a terra. Aliás, voltamos para aquela discussão de quando o Ruas fez aquele vídeo sobre a Mesopotâmia, né, que é outro lugar também dos rios, que lá, né, tem que dois é rios. o Tigre Eufrates, tal, não sei o que, o Jardim do Éden, o Caramba 4. Quando você vai ver essa parte, você vê que a escrita surge para contabilidade, né? Sim, é a mesma coisa. Faz todo sentido que no Egito a escrita tenha surgido também por causa desse negócio. Cara, vai alagar tudo, velho. A gente até consegue se comunicar, não sei o quê, mas... Mano, faz o seguinte, vamos combinar. 2 tracinhos aqui quer dizer tal coisa. Um pezinho furado quer dizer tal coisa. Isso. Uma pessoa com o bracinho assim quer dizer isso. E não sei o quê. E aí a gente vai copiar todo mundo igual, tal, não sei o quê. E aí, tipo, e aí você vai criar aí a gente se organiza. Você cria um mecanismo de organização que permite previsão, que permite você plantar as coisas e produzir mais e alimentar o povo. E assim por diante. Será que por causa disso que precocemente essa civilização prosperou muito rápido? Porque dominaram a agricultura em um local que beneficiou, privilegiou eles ali ter abundância de agricultura? Isso é uma boa explicação, que você tem esse povo que se organizou muito cedo, que dominou a agricultura muito cedo e que
dominou que favorecia. E que favorecia, isso, né? claro. Lembrando que naquela época o Saara era muito menor. Ele era menor, era mais savana. Era mais fácil, vamos dizer assim, porque você tinha um lugar menos seco. E mais úmido. Porque você tem o delta, e aí isso é bem interessante, né? Os egípcios já chamavam isso, o mapa tá aqui, você tem o delta, e daí depois o Nilo ele vai descendo pro Alto Egito. Então, o Baixo Egito é em cima, o Alto Egito é embaixo. E aí você tem, inclusive, os egípcios fazendo uma distinção de solo. Então, eles falam da terra preta do delta e da terra vermelha, que é a parte mais desértica do Egito, que fica para baixo. Mas provavelmente um deserto menos deserto do que a gente vai encontrar na nossa viagem hoje. Talvez nem, assim como a gente falou... Mais savânico, né? Exato, por definição nem seria deserto, seria savana. Seria uma savana. Não é seco o suficiente para ser deserto. E dentro disso que você falou, tem 2 coaches dos gregos, que inclusive provavelmente eles que deram o nome do rio, né? Porque vem de uma palavra grega que significava a deusa do rio, né? E aí você vai ter, que era Nila, se não me engano, que vai dar origem ao nome Nilo do rio, que eles falam 2 coisas. A primeira coisa que Heródoto fala que a civilização egípcia é um presente do rio. Então ele fala do gift, né? Que o rio é o que produz a civilização egípcia. E uma outra coisa que a Tupá estava me contando agora é que os gregos eles olhavam para o Egito com admiração. A sociedade era tão organizada, tão desenvolvida. A gente fala da Grécia como o berço da civilização ocidental, e eles falam que as coisas boas, na verdade, vinham do Egito. Mas até aí você tem que levar em conta que a civilização egípcia, ela é mais antiga que a micênica, sem dúvida, né? E a minoica, tal, não sei o quê. Então, os gregos se inspiraram Eles se também. inspiraram né? nos egípcios, é justamente Só isso. uma coisa, você falou que tinha 2 coaches. Não. Falou. Gregos. 2 coaches de citação. Coaches. Cara, era melhor ter traduzido isso daí, porque pra mim tem 2 coaches gregos que eu falei assim, nossa, vai aparecer um que mudaram o mindset, mudaram o mindset. Que seja, é o Heródoto falando, pense como um egípcio, trabalhe enquanto eles dormem. É isso aí. E acho que isso é esquema de pirâmide. Tome banho cedo no Rio Nilo que você vai se desenvolver. É isso aí. É isso aí. Mas fala as citações. Não, tem 2 situações do Heródoto. Tem 2 citações do Heródoto. Tem 2 citações dos gregos, na verdade. Uma falando do Egito ser um presente do rio. Então, mesmo Heródoto, lá 500 anos antes da era que a gente vive hoje, já está falando, olha, o rio é importante para esses caras, ele é fundamental para a vida no Egito. E aí a outra que os gregos admiravam o Egito como uma civilização, inclusive para se olhar e se copiar as coisas de tão organizados e tão desenvolvidos que eles eram. O rio é tão importante que você tem essa parte que eu falei que você vai ter grandes cidades, inclusive historicamente falando, mas os templos, eles ficam fora do delta. Por que os templos ficam fora do delta? Porque os caras perceberam muito cedo que você enterrar gente onde alaga é um problema. Que você construir templo onde alaga é um problema. Então, na nossa viagem, a gente vai pegar o navio e vai descer geograficamente o rio, mas estamos ou subir subindo o rio, porque a gente está fazendo o caminho contrário do rio. Na verdade, a gente vai subir geograficamente e descer no sentido do mapa. Isso, exato. E para encontrar os templos. Por quê? Porque os templos eram construídos onde era seco. Então eles já tinham plena consciência de que não dá para construir o templo, não dá para construir a marginal onde alaga, gente. Então os egípcios perceberam isso há milhares de anos, que você constrói coisas que você quer que dure no lugar que é para durar. E aí você tem esse clima muito seco e você não tem alagamento, então a probabilidade de sobrevivência dos templos que a gente vai visitar, ela é muito maior. Isso, inclusive, é uma das explicações do porquê para alguns povos você não tem tantos vestígios e para a civilização egípcia você tem. Então você vai ter esses templos que foram preservados pelo clima. A escolha ligada ao rio é importante. E uma outra coisa é que tem alguns templos que eles ficam meio afastados do rio. E por que a gente tem que falar dos templos e do rio? Porque grande parte do transporte de pedras, do transporte de material para a construção dos templos, acontecia pelo rio.
Então, era o único jeito. Era o único jeito, porque você constrói uma barca, os egípcios constroem barco há muito tempo, tem evidência dos primeiros egípcios construindo suas embarcações lá atrás, antes de existir pirâmides, antes de existir esses templos. Então você coloca a pedra num barco e desce o rio. Por que esses templos estão afastados hoje? Porque o rio mudou. E o rio mudou, inclusive, como você citou, algumas mudanças foram recentes do rio. Foi século XX. Século XX. Então a gente sabe que o rio mudou por ação do homem. Então você vai ter esse tempo. E outra coisa que é bem interessante do Nilo é que você tinha originalmente, pelo menos isso é o que se diz a partir das lendas, você tinha 2 Egitos, né? Você tinha o Baixo Egito e o Alto Egito, que eram 2 lugares separados. Eram 2 reinos separados. E 2 reinos separados. Pré-dinástica, isso, né? Pré-dinástica. E aí, unificação. E aí você tem o faraó na figura de unificador dos 2 Egitos. E ele tem esse papel. Ele é o rei, vamos dizer assim, do Alto Egito, do Baixo Egito e do Alto Egito. Depois eu posso botar uma imagem. Ele usa 2 coroas. Que tinha a coroa do alto e a coroa do baixo. Quando unificou, juntou as 2 coroas virou uma nova coroa das 2 juntas. Encaixou bem. Perfeito. E o rio ele é tão marcante que ele determina, historicamente, com idas e voltas, tá? A gente sabe que isso ficou flutuando um pouquinho, o final do Egito e o começo do estado que era embaixo, que era os núbios, né? Que era a Núbia. E isso tá ligado a uma série de 6 cataratas que você tem entre um país e outro. Então o que limitava o Egito para baixo era o rio, era essas cataratas, e o que limitava a Núbia para cima também eram os rios. É claro que você tem algumas descrições históricas de um povo tentando descer mais, do outro povo tentando subir mais, e você tem essa zona de conflito que aconteceu algumas vezes na história entre esses 2 povos que estão ali. Se você pegar o Google Maps hoje e aproximar na fronteira entre o Egito e o Sudão, você vai ver que tem uma área achurada. Sim. Ou seja, até hoje você tem umas áreas em disputa na fronteira do Egito com o Sudão, que até hoje ninguém se decidiu. Tem umas áreas que ninguém quer. Que vai ficar lá. Porque tipo, não interessa. E tem umas áreas que são em disputa mesmo. Né? E é bem nessa região que continua em disputa até hoje. Então a gente está falando de uma disputa de muitos milhares de anos acontecendo nessa região. Então é muito interessante a gente perceber a importância do rio na construção de uma das civilizações mais antigas que a gente encontra e que a gente conhece até hoje. Então que a gente tem vestígios dessa civilização acontecendo até hoje. O rio, ele molda a religião egípcia. Então tem algumas representações, por exemplo, de Osíris, não todas, tem algumas que ele é verde, mas tem algumas que ele é representado como uma pintura mais preta, mais escura. E isso está ligado à cor da terra do Baixo Egito, ali do delta do Nilo. Porque Osíris também representa renovação. Também representa a volta da natureza, que tá ligado a esse negócio da cheia e da seca. E da vazão, outra coisa que eu tava comentando antes é que, por exemplo, tem vários rituais que os faraós faziam para ter uma cheia boa. Então, às vezes, eles estavam lá medindo, não, o rio não vai subir, a gente tá passando por um período de cheia, e aí o faraó ia lá e fazia um ritual, tinha uma série de ritualísticas em homenagem aos deuses e tal, para fazer o rio subir, e aí ele conseguia fazer o rio subir. Então você tem essa ligação direta também entre o rio e a construção do que é a religião egípcia. Eles tinham uma conexão tão forte com o rio em suas vidas, que para eles a Via Láctea era um rio de estrelas. Os gregos achavam que era the Milky Way, né? Era leite de uma deusa, né? Mas para os egípcios era um rio. Até porque os egípcios, até onde a gente sabe, não consumiam leite. Então dificilmente eles iam fazer uma associação com leite. Eles olharam, aquela linha branca, é um rio. É o rio. É o rio. Lá no universo. Né? Rio. Então o rio era fundado... Fala. Não, pode falar. Então o que eu ia dizer é isso assim. Se a gente imaginar que a gente está falando de uma região diretamente ligada ao Saara e que você tem que sobreviver num lugar seco, porque você tem essa ligação também direta do Egito com o Saara. Sempre que a gente pensa em Egito, a gente pensa num lugar mais seco.
o rio ganha uma importância ainda maior, não que ele não seja importante, por exemplo, para os povos brasileiros, não que ele não seja importante para os povos europeus, para os povos chineses, asiáticos, como eu disse anterior, mas no ambiente desértico esse rio ele ganha uma importância fundamental. E é por isso que ele é tão importante na história do Egito Antigo e na história do Egito até hoje, né? E foi o que permitiu que eles continuassem lá, né? Porque depois que o Saara secou, eles tiveram... Ou ficou mais seco, né? O que fez eles continuarem sobrevivendo ali foi... E é o rio ser perene, né? O rio ser, ele continuar, né? E eu não sei, agora daí a gente deveria pesquisar para saber se tem alguma relação histórica, talvez a Tupá possa ajudar depois. Se a queda do Egito como império dominante coincide com a diminuição da umidade do Saara, porque aí poderia ser uma explicação de uma menor fertilidade, alguma coisa assim. Às vezes há uma relação geográfica também nisso daí. Mas daí a gente teria que dar uma pesquisadinha a mais. Essas coisas que você falou da alta e baixa, você vê coisas muito similares na Mesopotâmia. Muito similar, o negócio da alta do rio, baixa do rio, não sei o que, os babilônios. A terra fértil. Exato. É a mesma história. É o crescente fértil. É o crescente fértil, a mesma história acontecendo nos mais diferentes lugares. E é por isso, por toda essa história que a gente conversou, que uma das partes mais importantes da nossa viagem que vai acontecer em outubro, que você que está assistindo está convidado aí com a gente, é no Nilo. Então nós vamos chegar no Cairo, que se você pegar o mapa, ele está na pontinha do delta, e aí nós vamos pegar um barco e vamos fazer a nossa viagem pelo Nilo. Então, grande parte do que nós vamos fazer no Egito e do que você que está assistindo pode fazer com a gente é ficar no rio. É aproveitar o rio. Se joga no rio. Fica no rio, Mas é usar o rio como uma forma de transporte que era importante há 3.000 anos para nos transportar num navio super confortável, delícia, com comida boa, com quartos ótimos, e a gente vai parando, e aí a gente vai ter um outro transporte que vai nos levar até os templos para a gente ir conhecendo essa história do Egito em loco. E isto vai te transportar também para a antiguidade. Estaremos vendo a história ao vivo. Estará vendo a história ao vivo. Cara, não dá pra não aproveitar. Muito bem, Emílio. Como você acha que você vai reagir vendo o Nilo pela primeira vez? Porque eu, quando era criança pequena lá em Manaus, primeira vez que eu vi os rios, né, não só o rio Amazonas, mas todos os rios lá, mesmo tendo só 7, 8 anos, era tão impressionante, era tão lindo, assim, de chorar, de se emocionar. Eu acho que é um pouco disso, porque era uma coisa que nós temos bastante. Nós 4 a gente viveu muito isso, que assim, tem várias maneiras de você interpretar um lugar que você vai. Por exemplo, você vai na Muralha de Adriano, como a gente foi, e o vídeo tá aqui no card, para quem quiser ver também, você pode interpretar a Muralha de Adriano de várias maneiras. Você pode falar assim, ó, é um descampado no meio do nada que tem um monte de pedra empilhada. Essa é uma interpretação para aquilo. Não, mas é uma interpretação possível para aquilo. Ou você pode ficar biruleibe, igual nós 4 ficamos, falando, meu Deus, é a muralha de fucking Adriano, construída não sei quanto tempo para separar 2 países, que não eram 2 países, na verdade, e que você acha um banheiro ali, que na verdade Olha o banheiro! Olha o banheiro! O banheiro de Adriano! Ai, olha só, Deus. Que no final das contas é só um bando de pedra empilhado. Num descampado. Por que eu tô dizendo isso? Porque a hora que eu for ver o Nilo, ele não é só um rio. Para mim, ele não é só um rio. Ele é um rio muito importante para um país que existe hoje. Ele é importante para o Egito hoje. Mas ele não é só importante para o Egito hoje. Ele é importante para um dos países mais importantes da história da humanidade, que influenciou a Grécia, portanto, influenciou a Europa inteira. Influenciou Roma, influenciou toda a história ocidental, influenciou o Oriente também. Então tem troca do Egito antigo com tudo que a gente conhece de mundo hoje. Então eu posso chegar lá e pensar assim, é só um rio. É só um rio. Mas no final das contas, não é só um rio. Então isso que eu acho que é mais legal desse tipo de viagem. E o Emílio ficou tão emocionado falando do Nilo que ele vai trocar o nome dele para Enílio. Enilo Garcia. A gente olha pro tadinho do Tietê e já fica pensando o potencial dele, de como ele era, e já é emocionante imaginar como era essa região antes, né, da urbanização,
Eu acho que a gente vai ter uma sensação parecida chegando lá. Eu também e acho. Não só do que ele é hoje, mas do que ele foi para a população humana ao longo do tempo. Sim, e tem uma outra coisa que eu acho que vai ser interessante pra gente, é porque se você chegar no Cairo, tem as 3 grandes pirâmides, e a gente sempre olha a foto que tá virada pro deserto. Então a gente olha pra essa foto e dá a impressão de que as pirâmides estão num lugar no meio do deserto, e elas estão. Só que a hora que você vira pro outro lado, você vê a cidade do Cairo. Sim. Muito perto das pirâmides, que é uma das cidades com maior densidade habitacional do mundo. E isso é muito interessante, porque é um contraste de história. Só que a hora que a gente descer o Nilo, disso que você está falando, como o Nilo, a gente vai estar chegando cada vez mais para uma parte seca, a gente vai voltar no tempo. Porque daí a gente vai tendo cada vez menos população atual. E a gente vai vendo cada vez mais o que era a vida no Egito há 3.000 anos. Então, cara, só de imaginar o que a gente vai viver lá, eu fico emocionado. É uma coisa que a gente nunca imaginou, assim, que iria fazer. Tem um vídeo que eu vi, acho que foi no Instagram, de um egípcio dirigindo e filmando, né? E ele tá dirigindo numa rua, você vê e fala, tá, uma rua, dá pra ver que é um lugar bem seco e tal, então beleza, ele deve estar, não sei o quê. Você vê os escritos em árabe e tal, você fala, tá, ele tá em algum país de língua árabe e tal, secão ali, meio deserto. E ele vai virando as esquinas assim, vai virando a esquina, vai não sei o que, de repente ele vira de frente assim, não sei o que, puta pirâmide gigantesca então. assim. Aí ele tipo, aí você chega e fala, ô louco, muito bicho, louco. é muito interessante, porque tá realmente né, colado na cidade. E só pra dizer para as pessoas que estão assistindo como que vai ser, a gente chega numa quarta-feira, se não me engano, na sexta-feira a gente vai fazer uma live de frente para as pirâmides. Gente, a gente tá muito chique. A gente vai estar num prédio que mostra isso que você tá falando, assim, vai estar a gente e atrás da gente não tem mais nenhum prédio, a não ser um prédio construído há 6.000 anos, que são as 3 pirâmides que vão estar atrás da gente. Não, e entrar nos templos também. Incrível, né? cara. Para contextualizar, a gente não só vai ver as pirâmides, a gente vai descer no Rio Nilo, vai passando em várias cidades importantes, em templos grandiosos. Então vai ser um intensivão Egito Antigo, além das pirâmides, e vamos para Petra também na Jordânia. Depois nós vamos para a Jordânia. Então vai ser um passeio inesquecível que eu estou muito ansioso. Espero muito que vocês estejam com a gente. Quem quiser, seja muito bem-vindo nessa embarcação. Perfeito. Ainda tinha mamutes andando pela terra quando fizeram Cara, aquela isso pirâmide. É muito bizarro. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Tinha mamutes no planeta ainda. É muito legal. Então, se você quiser ir com a gente, aproveita a oportunidade, se emocione com a gente no Egito, clica no link que está aqui embaixo, conversa com a Inclusive Travel, fez essa viagem várias vezes. É uma viagem segura, hotel legal, comida boa. A gente vai ficar muito bem para aproveitar essa viagem da melhor maneira possível. Vê formas de pagamento, conversa tudo lá com eles. Ah, dá para levar meu filho? Meu filho tem 5 anos. Teve gente que mandou mensagem, é por isso que eu tô falando. Ah, meu filho tem 5 anos. Dá para levar meu filho de 5 anos? Conversa lá, por quê? Porque eles já foram pro Egito. Eles sabem dessa viagem melhor do que a gente. Sabem os perrengues que você vai passar. Perrengues que você vai passar. Assim, ó, pode trazer, não pode trazer. É esse, dá certo, não dá escolhe certo. aí, vale ou não dá vale. Pra levar meu pai, meu pai tem 75 anos, dá pra levar meu pai. É legal mandar essas mensagens lá pra Inclusive, porque eles ajudam a gente a tomar a melhor decisão pra aproveitar da viagem da melhor maneira possível, certo? Beleza? Gostou do vídeo? Sim. Gostou do Nilo? Ou vai gostar quando a gente for lá? Do Nilo eu sempre gostei. Bom demais. Do milho já... É mais ou menos. E do Enilo? Do milho desde 1999. E do Enilo? Vamos ver, é uma coisa nova. Ah, entendi. Esse Enilo é uma coisa nova. O Enilo é só depois de outubro. Boa. Carlos Luz, temos um vídeo. É bom variar de vez em quando. Né? Do Enilo pro Enilo. Traz o Enilo. Aí eu me entra na porta, volta. Faraó, né? Põe a barba, põe aquelas fitas amarrando a barba assim pra ficar assim. Pois é. Vai ficar. Gente, era isso. Beijo pra chama vocês. de Cleópatra. Nossa senhora. Não, mas daí não é um egípcio, né? Oi? É o Marco Aurélio. Aí é o romano. Aí eu vou de Saiote. Então chama de Saiote. Nefertiti. Me chama de Nefertiti. Aí sim a gente tá falando de egípcio. Chama do Nefertiti. Certo, gente, beijo pra vocês. Até mais. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like. Tchau!